sem cessar, sem desfalecer. Oração é um mandamento. Orar é um diálogo, irmão, entre você e Deus. Verdade aplicada. Olha aqui. Estudar a Bíblia tem que ser estudada, não somente lida. Refletir, quer dizer, fazer meditação nela. Fazer orações com a Escritura são hábitos que devemos cultivar para nossa edificação e fortalecimento espiritual. Olha aqui que interessante. A oração, a meditação, o estudo, a oração e a meditação tem que virar um hábito em nossa vida. Para quê? Para edificação. O que é edificar? Edificar é fazer crescer, para o nosso crescimento e fortalecimento espiritual. Olha a primeira palavra que vem no meu coração, que o Espírito Santo coloca no meu coração. É o nosso dever orar. Objetivo da lição: mostrar o modelo da oração feita por Paulo. Segundo objetivo: explicar a razão pelo qual Paulo orou pelos Efésios. Terceiro objetivo da lição: ensinar acerca da dimensão do amor de Deus. Irmãos, essa lição é tão rica que eu não sei se eu vou conseguir terminar ela. Mas o importante é eu e você absorver e praticar o que está escrito aqui, o que está escrito na palavra de Deus. Olha o que diz aqui. Por causa disso, Efésios capítulo 3, versículo 14. Por causa disso, me ponho de joelho perante a Deus, perante ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra. Quer dizer, olha, eu coloco diante do Pai, quer dizer, nós temos um Pai celestial, diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos tomou como família. Se você é nascido de novo, você tem uma família. Deus é o teu Pai. E como pai, você não precisa de outra pessoa ou de outro ser para se dirigir. Vamos dar sequência para a gente poder entender aqui. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que seja corroborador com poder pelo espírito do homem interior. O que é o espírito do homem interior? Irmão, presta atenção aqui. O homem, ele é tricótomo. Ele tem o corpo, a alma e o espírito. Tem uma essência material, que é esse corpo, e tem duas essências espiritual, a alma e o corpo. Com a alma e com o corpo, você faz contato com esse mundo. Teu sentimento, tá? E a matéria. Um anjo, se ele for pegar nesse volante desse carro, ele vai passar, porque ele não consegue pegar na matéria, porque ele é espírito. Agora, com o teu espírito, você faz contato com Deus. Por isso a dificuldade do ser humano ter contato com Deus quando ele anda na carne, com sentimento carnal. Então, repetindo, o homem é tricótomo, ele é feito de 3 partes. 2 espirituais, a alma e o corpo, e uma celestial. Para ter contato com a terra. Por isso, presta atenção aqui, irmão. Por isso que quem morre não tem contato mais com esse mundo, porque não está na carne. Tá? Morreu, fez a divisão. O mundo celestial e o mundo físico. Saiu da matéria, não tem mais contato com o mundo físico. Nós vamos entender aqui. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estarmos arraigados e fundados no amor. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a profundidade, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que
sejais cheio da plenitude de Deus, quer dizer, sejais cheio do Espírito Santo. Vamos lá. Irmão, presta atenção aqui. Poderes perfeitamente compreender todos os santos. A palavra santo, a Bíblia, irmão, para nós compreendermos a Bíblia foi escrito numa cultura diferente, lá no Oriente. Quem escreveu a Bíblia? Os judeus. Eles têm uma cultura diferente, uma história diferente e uma língua diferente. Os judeus falam o hebraico. Judeus, a Bíblia foi escrita em hebraico, com o entendimento hebraico, com a cultura hebraica. E para você entender ela, você tem que entender um pouquinho da cultura hebraica, um pouquinho do hebraico, ter uma noção básica da cultura dos judeus e uma noção básica do hebraico. Para você poder entender, está dizendo aqui que nós somos os santos. No céu, quando o anjo ou quando o pai vai se dirigir a uma pessoa nascida de novo, a um filho dele aqui, ele não fala, olha, leva a resposta de oração lá para o Clebson, lá para a Joana, lá para o Pedro. Não, leva a resposta de oração lá para o meu santo. O que é a palavra santo? A palavra santo no hebraico é kadosh. O que é kadosh? Kadosh significa separado do mundo, do sistema mundano, desse mundo. Então você é tirado do mundo. É tirado do mundo quando você aceita Cristo. Você vem para a eclésia, para a igreja. Você é tirado do sistema mundano para ser santo, separado do sistema mundano para Deus. Vamos lá. Vamos provar aqui a tricotomia do homem. Abre a sua Bíblia aí. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Não, capítulo 5, versículo 23. Depois eu entro aqui na palavra santo de novo. Olha aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Irmão, santificação é uma coisa e santidade é outra, tá? Não tem como eu explicar agora aqui, mas um dia, se for... Porque as pessoas fazem uma confusão entre santidade e santificação. Santificação é um preço pago. Santidade é a minha maneira de viver, tá? O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Todo o vosso espírito, olha a tricotomia, vírgula, alma e corpo, seja preservado irrepreensivelmente até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma pessoa irrepreensível não é uma pessoa que não erra, é uma pessoa que erra e reconhece o seu erro e procura consertar o seu erro. Agora vamos lá para a palavra santo. Olha, santo significa kadosh, separado do mundo. Porque, olha, vamos abrir lá em Tiago. Tiago, capítulo 4 e versículo 4. Livro do apóstolo Tiago. Para frente. Depois você tem a oportunidade, irmãos, de parar, que vai ficar gravado. Parar, pegar a sua Bíblia e ler os versículos. Olha aqui, caiu em cima. Sois infiéis com os adúlteros, ou não saibais que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Se quiserdes ser amigo desse mundo, constitui inimigo de Deus. O que é ser amigo do mundo, irmão? É viver como o mundo vive, irmão. É você. O que tem no mundo? Corrupção. O que tem no mundo, irmão? Orelai, Assur que andaraba. Irmão, no final dessa
dessa live, eu vou fazer uma oração por quebra de maldição sobre palavras lançadas sobre a vida das pessoas. Então, eu estava vindo para cá e o Espírito Santo falou comigo em relação à minha casa, em relação à palavra de maldição que foi lançada sobre a minha casa, e eu estou falando no meu coração para eu orar sobre palavras de maldição que foi lançada sobre pessoas. Então, no final, quando faltar aqui uns 10 para as 9 mais ou menos, eu vou estar orando pela tua casa, orando pela tua família, tá? Orando por você. Vamos lá, olha aqui. O que é ser amigo do mundo? É ser amigo do sistema mundano, irmão. O que há no mundo? No mundo há corrupção. Você quer ver a corrupção? Você olha para os políticos. É o jeitinho brasileiro. No mundo se guarda ódio, se guarda rancor, tá? Você não é mais do mundo. Você não é mais das trevas, você é da luz. Então tudo que é do mundo tem que ser tirado de nós. E quem tira somos nós que damos liberdade para o Espírito Santo arrancar. Porque se eu me constituir inimigo do mundo, fazer aquilo que o sistema mundano faz, eu vou me constituir inimigo de Deus. Eu vou ter inimizade com Deus. E Deus nos chama, e eu vou entristecer o Espírito Santo. E a Bíblia nos chama para eu ser amigo de Deus. Abre aí Tiago capítulo 1, no mesmo livro. Olha que fala aqui, ó. Que fala Tiago capítulo 1, versículo... Deixa eu só achar que eu anotei aqui. Tiago 1, 26 e 27. Olha aqui, se alguém crê que é religioso, mas não refreia a sua língua, o que é refrear a língua? É você for falar de alguém, você segurar. Falou, opa, eu não posso liberar essa palavra. Pensar. Sendo que o coração engana e a sua espiritualidade é vã. Eu vou ler de novo. Se alguém crê que é religioso, mas não refreia a sua língua, sendo que o seu coração o engana e a sua espiritualidade é vã. Irmão, preste atenção. Você não pode ser religioso. Você tem que ser espiritualizado. O religioso, ele procura, tá, se enquadrar em regras, praticar rituais, né? O espiritualizado não. O espiritualizado, dentro dele, ele procura viver uma vida que agrada a Deus. Tiago 1,27. Porque a religião pura e imaculada diante de Deus cuida dos órfãos da viúva. Tá? Quando você vê uma pessoa passando por necessidade, tá? Deus toca no seu coração, você vai lá e faz beneficência para aquela pessoa. Ó, cuida dos órfãos da viúva em suas tribulações e guarda a alma, o seu sentimento da contaminação do mundo, da corrupção, do engano, da mentira, do jeitinho brasileiro. Vamos lá, vamos lá. Vamos dar sequência aqui. Senão não dá tempo. Isso é para quem quer ter as orações respondidas. Vamos lá, introdução. Na primeira oração de Paulo. Na primeira oração, Paulo intercede pelos Efésios, para que fosse iluminado pelo Espírito Santo para uma revelação e o conhecimento mais pleno de Deus. Irmão, você tem que... Presta atenção aqui, irmão. Você que quer ser usado por Deus. Deus, quando te fez, quando te chamou, Ele já colocou dentro de você, no seu espírito, os seus dons e os teus talentos. Então já tem dom dentro de você, já tem talento dentro de você. É você que tem que despertar com jejum e oração. E meditação da palavra para fortalecer o seu espírito. A segunda oração, agora faz uma oração para que seja, para que se aproprie, para que tome posse dessas riquezas aqui, das riquezas espirituais. Lembra dos talentos? Olha, na primeira fase, Deus deixou bem que bem espiritual. Depois se transformou em talento. Talento é capacidade natural. Depois se transformou em dinheiro. E depois retornou para Deus. Não vamos entrar agora aqui não, senão faz confusão. Então eu só estou te ensinando, dando uma palhinha aqui, que os dons e os talentos já estão dentro de você. Paulo estava dizendo aqui, ó, eu oro
para que eles fossem iluminados pelo Espírito Santo para uma revelação do conhecimento pleno de Deus. Como você reconhece Deus? Pelo Espírito Santo, faz as pessoas reconhecer Deus através dos teus dons e teus talentos. Tópico 1. Modelo ideal para se achegar a Deus. Olha, agora aqui, irmão, é o puxão de orelha para mim e para você. A oração é um grande privilégio que o bom Deus tem concedido aos seres humanos. Meu irmão, você tem um privilégio e muitas vezes não usa. Na antiga aliança, eles não tinham esse privilégio. Na antiga aliança, quem tinha esse privilégio de se achegar a Deus eram os sacerdotes e os profetas. O sacerdote com a função de levar as petições até Deus, tá? Pegar as petições do povo e levar até Deus. O profeta tinha a missão de receber a mensagem de Deus e entregar para o povo. Hoje, eu e você temos esse privilégio. Porque eu e você, nascido de novo, Jesus nos tornou sacerdote de Deus. Então, todo crente, todo cristão é um sacerdote. É um sacerdote. Me prova isso. Vou te provar. Pega a tua Bíblia aí. Abre lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Abre lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Como eu já disse, você vai ter o privilégio de parar depois desse vídeo e ir vendo com calma. Mastiga a palavra. Orelaia, sério. O que eu falei mastigar a palavra? É você comer a palavra, absorver a palavra. O crente tem que ser como uma esponja, irmão. Ele absorver ela. Ele deixar a palavra entrar dentro dele para trazer saúde. Olha o que fala aqui, ó. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Lembra que só o sacerdote tinha poder de intercessão na antiga aliança. E o profeta, o sacerdote levava as necessidades do povo a Deus. O profeta pegava a necessidade de Deus e trazia para o povo. Ele recebia a mensagem. Na nova aliança, depois que Cristo morreu na cruz, que o véu se rasgou, todo cristão tem livre acesso a Deus. Olha aqui, porque se tornou sacerdote. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Portanto, vós, segunda pessoa do plural, vós sois raça eleita, você foi eleito, sacerdócio real, tá? Nação santa, povo de possessão, você é posse de Deus, exclusiva, a fim de que anunciei, agora vem um puxão de orelha, hein? Anunciei as excelentes virtudes daquele que vos chamou das trevas, antes você era treva. Aí Deus te tirou da treva e trouxe para a luz maravilhosa. Você não tinha direito à intercessão, direito a se chegar diante de Deus, um livre acesso a ele na antiga aliança. Quando Cristo morreu, ele se fez sacerdote. Vamos lá agora é a prova final. Apocalipse, capítulo 1. Abre lá, irmão. Todo cristão tem um ministério, todo cristão é sacerdote, todo cristão tem poder de intercessão, todo cristão tem livre acesso, mas muitas vezes esse livre acesso, ele é quebrado. Nós vamos entender depois no final dessa escola bíblica. Olha aqui, versículo, não sei se eu pego do 1, vamos lá. Vamos pegar do 4 aqui. Deixa eu só me localizar. Só um minutinho para eu me localizar aqui. Achei. Vamos ler do 5. Do 4, ó. De João a 7 igrejas que está na Ásia. Graças seja sobre vós e
A paz da parte daquele que era, daquele que há de vir, e da parte dos sete espíritos que está diante do trono. Então o sete espírito estava diante do trono de Deus. Quando Cristo morreu, o espírito veio para a terra, tá? E da parte de Jesus Cristo, versículo 5, fiel testemunha, primogênito de todos os primogênitos dos mortos e príncipe dos reis da terra, os qual nos amou e pelo próprio sangue nos lavou dos nossos pecados. Agora é o versículo chave aqui. E nos fez reino e sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele seja dada a glória, o império pelos séculos dos séculos. Amém. Ele nos fez o quê? Sacerdote. Cristo falou, ó, só o sacerdote tem direito a interceder, a chegar direto a Deus. Então vou pegar todos os meus filhos, todos aqueles que eu comprei com meu sangue, e vou fazer deles sacerdócio, para que eles tenham o privilégio de chegar até o Pai através de Cristo. Então você tem esse privilégio. Então use esse privilégio que Deus te deu. Podemos vamos dar sequência. Podemos nos aproximar e falar a Ele por intermédio de Jesus Cristo. Nesse contexto, Paulo está orando pelo fortalecimento dos crentes de Efésios. 1.1. O motivo da oração pelos Efésios. O teólogo e pastor John Stott afirma que o prelúdio indispensável a toda a petição e revelação da vontade de Deus, a revelação do mistério, deixou Paulo em êxtase, pois a posição na qual os salvos em Cristo foram colocados nessa dispensação poderosa. O motivo da sua oração é que os crentes compreendam a riqueza. Por isso, pede para que receba o fortalecimento, o poder no homem interior, pelo Espírito Santo. Quando Paulo fala do homem interior, se refere à natureza moral que precisa ser transformada pelo Espírito Santo para que a plenitude de Cristo habite em nós. Deixa eu explicar isso daqui. Irmãos, presta atenção. Biblicamente, tá falando aqui da dispensação poderosa. Biblicamente, existe 3 dispensações. Tem um estudo que fala de 7 dispensação. É muito bom para, biblicamente, nós organizarmos em nossa mente a Bíblia, tá? Para saber os tempos do patriarca, o tempo dos profetas, né? Que tem a dispersação que eles falam que tem a dispersação da plenitude, a dispersação do governo humano, a dispersação da inocência, a dispersação da lei, a dispersação da graça. Mas biblicamente tem 3 dispersações. No livro de Efésios fala dispersação da graça, dispensação do mistério que estamos lendo aqui, a dispersação da graça e a dispersação da plenitude do tempo. Qual que é a dispersação do mistério que Paulo está dizendo aqui, ó? Que é Efésios capítulo 1, versículo 10. Espera aí, deixa eu ler aqui, para não fazer confusão, irmãos. Eu não estou aqui, estava de pé com a mão levantada. Vamos lá. A Bíblia, porém, nos sacraliza as posturas físicas, como devemos orar. Temos exemplo de pessoa que orou em pé, sentado. Quando você lê Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo vem para a terra, tá? Quando Deus libera o Espírito Santo para ficar para sempre com a igreja aqui na terra, tá? Para sempre, tá? Com a igreja, você vai ver que os discípulos estavam orando sentado, ajoelhado, orando até mesmo deitado. Lembra do rei Ezequias? O rei Ezequias, ele recebe uma profecia dura do profeta Isaías. Ó, ordena bem a sua casa, que não viverá, morrerá. Aí ele vira para a parede, se humilha, tá? E Deus, olha só, irmão, aqui eu vejo a grande misericórdia de Deus, irmão. Aqui eu vejo
A paz do Senhor a todos os irmãos. Aqui eu vejo a grande misericórdia de Deus. Deus tinha dado uma sentença para o rei Ezequias. Manda um profeta entregar, que ele para arrumar a casa dele, que ele ia morrer. O rei Ezequias se volta para a parede, se humilha. Isaías estava no pátio. Olha como é que Deus revoga a sentença, porque quando o homem se humilha. Isaías estava no pátio, Deus fala para ele, volta lá e fala que ele não vai morrer, mas vai viver. Tá? Lembra, Deus me lembra também quando Deus manda Jona para Nínive, com uma palavra. Então aqui está a grande misericórdia de Deus. Então vamos dar sequência. Tá? Não tem, eu vou já adiantar aqui, tá? Deus não se importa com a postura que você, com a postura que você está na oração. Deus se importa com o que está dentro do teu coração. Deus não se importa se você está orando de pé, está deitado. Muitas vezes você chega cansado do trabalho. Aí você deita, Senhor, me perdoa, mas eu vou orar, vou fechar meus olhos e vou orar, vou falar com o Senhor deitado aqui. Irmã Silvana, é a postura do coração. Não adianta você estar de joelho e estar com o coração amargurado, irmão, ou não libera perdão por mão. Tem mais impedimento de oração, tá? Primeiro, quando você não libera perdão, você tem que perdoar. Jesus diz, quando você for orar, perdoa primeiro. Na oração do Pai Nosso, perdoa-me, assim como eu tenho perdoado. Jesus diz assim, quando você for orar, perdoa primeiro. A Bíblia diz, se você não perdoar, nem as tuas ofertas Deus recebe. Você pode até dar oferta, uma oferta alçada. O que é uma oferta alçada? Uma oferta pesada. Quando Deus te manda, olha, dá uma oferta pesada na minha obra, ou para um servo meu, é você e Deus. Nem uma oferta pesada, uma oferta alçada, Deus não aceita. O homem pode aceitar, mas Deus não aceita. Se você não liberar perdão para o teu irmão. Então, voltando aqui, não é de joelho, é lógico que de joelho. Quando você se coloca de joelho, você está se humilhando diante de Deus, tá? Então a oração, quando você se prostra, você está se humilhando e adorando a Deus. Então a oração que vai chegar até o trono é aquela oração que você perdoa e quando você coloca, o Espírito Santo está mandando eu ler algo aqui, tá? Orelábia, que andará manábia. Aleluias. Abre a tua Bíblia aí. Abre a tua Bíblia em Jeremias. Ele está pedindo pela origem de Jeremias aqui. O Espírito Santo está entre nós, irmãos. Tá? Abre a sua Bíblia em Jeremias, em capítulo 29. Olha o grande segredo aqui. 29, 11. Deus está me dizendo aqui que Ele vai tirar a confusão do teu coração, tá? Que andarábia. É para alguém que está aqui. Deus está dizendo assim, eu vou tirar a confusão que está dentro do teu coração. Que andará manábia. Aleluia. Jeremias capítulo 29. Vou ler do versículo 10, tá? Para ficar bem gostoso e a revelação chegar completa até o teu coração. Do versículo 9 até o versículo 12. Jeremias capítulo 29, versículo 10 até o versículo 12. Que diz assim, pois assim diz o Senhor Jeová, quando se cumprir... Não, desculpa, irmãos. Desculpa, versículo 11. Pois conheço os meus pensamentos, ou desígnios, que formei sobre vós, diz o Senhor Jeová, pensamento de paz, não de mal, para vos dar o futuro que esperais. Então Deus tem pensamento de bem para dar o futuro que você espera. Aquilo que você... Irmão, presta atenção, Deus está mandando você sonhar aqui. Deus está mandando você ter perspectiva daquilo que Ele tem para você. Versículo 12. Então me invocarei, e irei orar a mim, e orar diante de mim, e eu vos ouvirei. Olha o segredo aqui, eu vos ouvirei. Quando que Ele vai nos ouvir? Eu ouvirei, e buscar-me-ei, e me acharei, quando me buscar de todo o vosso coração. Pastor, irmão, o que é de todo o vosso coração? Irmão, quando Jesus manda você entrar no quarto, tá? É para você se desligar do mundo, do seu mundo exterior.
É você se ligar completamente diante de Deus. É você não ficar desviando o seu pensamento. É você se ligar de corpo, alma e espírito. Olha que chave de oração que eu estou te dando aqui. É você se ligar de corpo, alma e espírito. É você estar totalmente concentrado, totalmente ligado com Deus. Não é você deixar os seus pensamentos ficar viajando. Quando fala assim, guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus, não está falando do pé aqui, o pé. Está falando de seu pensamento ficar vagueando. Tá? Você vai orar, mas fica pensando, não, eu tenho um assunto para resolver, eu tenho isso aqui, eu tenho isso. A única coisa que a palavra nos manda fazer é perdoar, é liberar perdão. Eu liberando perdão, fechando as minhas portas, esquecendo, deixando o mundo exterior e me conectando com Deus. Buscar de todo o coração é buscar de todo o sentimento. Porque se você for orar, meu irmão, e você ficar com o teu pensamento viajando, tá? Você está falando com Deus, daqui a pouquinho você começa a pensar em outra coisa. Você está falando com Deus, começa a pensar, eu tenho tal problema para resolver. Você não está buscando a Deus de todo o coração, com toda a tua alma. Então, buscar a Deus de todo o coração é quando você se desliga da terra e eu vou falar, Espírito Santo, e se liga direto com Deus. Por isso a importância de orar de madrugada, irmão. Tá? Você entra no quarto de madrugada, você acorda de madrugada, tá aquele silêncio total, tá? Eu vou falar, ó, o Espírito Santo está mandando eu dizer a oração no Espírito. A oração no Espírito, presta atenção, irmãos. A oração no Espírito é quando você ora em línguas. E quando você ora em línguas, a tua oração vai direto para o trono. Quando você ora na sua língua materna, ou se a pessoa for brasileira, orar em português, os anjos vêm buscar as orações. E as orações são levadas pelos anjos. Tá? A oração da Bíblia fala que é como incenso. Eles levam a oração. Mas quando você ora... Por isso, ore bastante em línguas. Você que não é batizado no Espírito Santo, busque o batismo com o Espírito Santo. Então, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto. Você não precisa ficar falando, não. Irmão, tem oração, tem coisa que é só você e Deus. Tem coisa que você não fala para ninguém. Entra no quarto, fala você e Deus. Não importa se você vai estar orando de pé. Não importa se você vai deitar no chão. Vai dizer, Senhor, eu tô aqui, vou deitar no chão, vou falar com o Senhor. Não importa se você está de joelho. Não importa como você está. A importância é como está o teu coração. É como está você com o teu próximo. E você com Deus. Porque existe dois tipos de comunhão, irmão. Tem a comunhão com Deus e a comunhão com o próximo. Os 10 mandamentos, os 5 primeiros mandamentos, é a sua relação com Deus. E os outros 5 mandamentos, vai ver que tem 2 tábuas. A primeira tábua é o seu relacionamento diante de Deus. A segunda tábua é você relacionamento seu diante com o próximo. Então você tem que estar em comunhão com o seu próximo e em comunhão com Deus. Aí você vai fazer a ligação do céu e a terra, irmão. Aí você vai ter a sua ligação direto com o Pai. Aí você vai ter as orações. Sim, Deus, eu vou falar do impedimento. As suas orações respondidas, mas você tem que perseverar. Perseverar. Tá, eu vou ensinar, Espírito Santo, eu vou ensinar. Irmão, existem vários tipos de oração, tá? Presta atenção. Vários tipos de oração. Ele está pedindo para eu ensinar aqui. Vários tipos. Eu não sei se eu vou conseguir citar 3 ou 4 ou 5 aqui. Que já está dando meu horário aqui. A primeira oração é a petição. É você com Deus. É quando você está pedindo para Deus. A segunda oração é o clamor também. Clamor é um grito. Também é entre você e Deus. Súplica. Súplica, tá? É quando você pede para outra pessoa. Tá? Súplica é quando você pede para outra pessoa. Você está intercedendo pela pessoa. Rogo é quando você sabe. Rogar a Deus é quando você sabe que a probabilidade de Deus atender aquele pedido é 1%, ou é praticamente nada. Mas mesmo assim você pede. E ação de graça. Agora vem ai, meu Pai. Jesus.
Irmão, eu vou falar algo aqui, não se escandaliza não, tá? As pessoas confundem ação de graça com culto de ação de graça, com, ai Deus, eu te agradeço. Não tem nada a ver com isso, viu? Lembra que a Bíblia foi escrita numa cultura judaica, tá? A Bíblia, ela não foi escrita no seu original em inglês, lá nos Estados Unidos. Não foi escrita em Portugal, não foi escrito no Brasil. Foi escrito lá em Israel, uma cultura totalmente diferente da nossa. A tradição totalmente diferente da nossa, a língua totalmente diferente da nossa. Quando fala ação de graça, é quando você já oferta, já dá uma oferta agradecendo pela bênção recebida. Lembra de Ana? Ana ofertou primeiro, irmão. Então, ação de graça, você fala, Senhor, eu vou dar aqui uma oferta, já agradecendo por aquilo que eu pedi ao Senhor. E culto de ação de graça, você também tem que colocar uma oferta no altar, tá? Ou culto de ação de graça para o aniversário do fulano. Senhor, eu vou te colocar uma oferta lá no teu altar, pela minha vida, por mais um ano de vida. Tá? E isso é um dos princípios que muitas pessoas não entendem. Acham que é só levantar, meu Deus, eu te agradeço. É você ter gratidão por aquilo que Deus te deu. E eu sei, irmã Silvana, eu sei que a irmã Silvana, ela pega muito essa palavra, por isso que Deus te abençoa muito, minha irmã, tá? Porque a única coisa que disputa com Deus na terra é o dinheiro, irmão. Nem o diabo disputa com Deus na terra, tá? É o dinheiro. Quando fala-se de dinheiro, o povo já, foge até da live do ensino, né? Então, Deus, se o dinheiro fosse seu Deus, irmão, o dinheiro, ele tem que ser um instrumento, tá? O dinheiro é um instrumento que te serve. E não você é servo dele. Se você entender que um dinheiro é um instrumento que te serve e você não tem que ser servo dele, você vai ser muito abençoado. Você vai se desprender desse dinheiro. É só uma ferramenta. Vamos dar sequência aqui agora. Vamos dar sequência. Tá? Deixa eu correr aqui. Sua oração é tão intensa, falando de Paulo, que ele se prostra diante de Deus em súplica. Olha aqui, súplica é quando eu estou intercedendo pelo outro, estou pedindo pelo outro, em extrema angústia. Outra coisa que devemos destacar é a forma com a qual dirigimos a Deus. Ele é chamado de Pai. A palavra Pai é a palavra Abba. E Abba é uma palavra aramaica, tá? A Bíblia, ela tem porção de aramaico, tá? A Bíblia, ela foi escrita no seu original em hebraico. O Antigo Testamento, no seu original em hebraico, algumas partes em aramaico. Até Jesus, quando falou Eli, Eli, labatsami, tá? Ele estava falando em aramaico com o Pai. Jesus falava hebraico e aramaico. Então, Abba é pai. Paizinho, que quando você diz Abba, papai, papaizinho querido. E quando se fala Bar também, Bartimeu, não é o nome do cego, tá? Bar significa, no aramaico, é filho. No hebraico é Ben, tá? Então, Bartimeu está dizendo filho de Timeu. Bar Jonas, filho de Jonas. Então, quando você vai se dirigir, irmão, eu já vi pastores, irmão, fazer oração. Eu acho que Deus entende isso aí, porque não chegou o entendimento ainda nessa pessoa. Ele vai se dirigir, vai pedir para Jesus, não se pede para Jesus. Quando você for orar, você se dirige assim: Pai, no nome de Jesus, porque é Jesus que faz ligação entre o céu e a terra. Ele era Deus, se tornou homem, pegou o homem, subiu com o corpo glorificado, está sentado à direita do Pai, representando a humanidade. Então eu já chego até o Pai, tá? No nome de Jesus, que está me representando diante. Não tinha um sumo sacerdote, irmãos, que representava a nação de Israel? Hoje nós temos um sumo sacerdote que é Cristo assentado à direita do Pai, que nos representa. Então eu digo: Pai, no nome de Jesus, eu me coloco diante de ti, ou na sua presença, ou estou diante da tua presença. Aí você começa a orar, tá?
começa a agradecer, começa a louvar, aí você tem que deixar o Espírito, irmão, a melhor oração que existe é quando você deixa o Espírito Santo te dirigir na oração. Deixa o Espírito Santo te dirigir na oração. Pera, Espírito Santo, a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos intercede com gemidos inexprimíveis. Vamos terminar agora aqui, irmãos, tá? Se você entender a riqueza, irmão, e praticar o que eu tô te ensinando, tá? Porque a maior dificuldade dos cristãos é praticar aquilo que é ensinado. Então pede para o Espírito Santo te ajudar a praticar a palavra, praticar esse ensino que eu tô te passando. É uma riqueza, irmãos, tá? Você vai quebrar todas as barreiras, todos os impedimentos que impedem você de ser abençoado. 3. Alvo da oração, aqui, ó, eu já dei uma adiantada, mas já vou explicar novamente. Existe uma unidade poderosa entre as 3 pessoas da divindade, tá, irmão? Trindade não existe, tá? Eu tô falando de 3. Tá? Não que não existem 3 pessoas, existem 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas quando Paulo vai se dirigir às 3 pessoas, ele fala divindade, não trindade. Olha, existe uma unidade poderosa entre as 3 pessoas da divindade. No momento em que dirigimos ao Pai em oração, quando oramos a Deus, devemos dirigir ao Pai em nome de Jesus. Nesse momento, o Espírito Santo atua intercedendo por nós diante do Pai, mesmo quando não sabemos pedir. Tá lá, depois você lê lá, Mateus 6 e Romanos 6, 26. Não existe nada escrito que assinale uma forma de orar. Não existe uma forma mecânica de se fazer oração. O mecanismo, olha, você tem que orar assim, você tem que orar assim. Não, você tem que orar como o Espírito Santo dirige você no coração. O Espírito Santo coloca a palavra. Sim, o Espírito Santo está me lembrando aqui, tá? Está me lembrando. Obrigado, Espírito Santo. Eu falei que eu ia fazer uma oração de quebra de maldição, não falei? Então ele está me lembrando aqui para eu não esquecer. Então vamos lá. Vamos finalizar aqui. Ao falar com Deus, é quando... Orar é falar com Deus... E quando mais sincero for o seu diálogo, mais agradável será visto diante de Deus. Lá em Lucas capítulo 11, versículo 1, os discípulos fazem um pedido para Jesus. Nos ensina a orar. Nos ensina a orar. Como os discípulos de João Batista pediram para ele. Então pede para o Espírito Santo te ensinar a orar. Irmãos, agora coloque aí, tá? Vamos nos unir em oração agora. Coloque aí, não precisa escrever, coloque aí na tua mente, tá? Com palavra, as pessoas que você quer que Deus quebre as palavras de maldição sobre a vida deles. Ou até mesmo a sua vida. Porque tem muito impedimento de palavra de maldição que foi liberada, tá? Palavra de maldição que foi liberada do pai, da mãe, sem conhecimento, tá? Porque um pai e uma mãe não vai lançar palavra de maldição conhecendo. Muitas vezes é sem conhecer o poder da palavra. E muitas vezes palavras de maldição, irmão. Eu sei que as pessoas falam assim, ai, maldição hereditária não pega. Mas existe espírito hereditário, tá? Existe espírito familiar que acompanha cada família. Tá bom? Quando você vê assim, aquela família lá, morre todo mundo de acidente. Tem um espírito familiar ali que acompanha aquela família. Aquela família lá morre todo marido trai a mulher. É um espírito hereditário que age na família. E toda aquela família ele morre de câncer. É um espírito hereditário que segue essa família. Essa maldição tem que ser quebrada. Essa maldição tem que ser quebrada. Então vamos orar agora aqui. Deixa eu colocar aqui. Eu gosto de orar com hino, irmãos. Eu gosto de orar com hino, tá? A Bíblia diz que Deus não habita em meus louvores. Então nós temos que ser inteligente. Coloca a tua família, coloca a tua casa aí. Eu vou estar orando como profeta de Deus para quebrar essas maldições. Senhor, tu falaste comigo, colocaste no meu coração. Sim, Deus, para interceder pelos teus filhos, para orar por eles, Pai, para quebrar essas palavras de maldição, Senhor, sobre a família da irmã Silvana Tamborim, sobre, Senhor, também as famílias, os meus irmãos que estão aqui, meu Pai. Senhor, talvez eu não cito o nome, mas eu coloco as famílias, Pai.
a família Pereira, a família Ornella, a família Almada, a família Souza, ou a família Tamborlim, ou Relabassori que anda Arábia, a família da irmã Vera. Senhor, quando eu falo a família, Pai, eu falo dos tataravôs, dos vôs, dos bisavôs, até a 4ª geração. Senhor, que toda palavra de maldição lançada sobre essas famílias, Senhor, seja agora paralisada. Relabassori que anda Arábia. Pai, eu como profeta, eu quero, Senhor, amaldiçoar a família também da Edivalda e o Cristiano. Eu quero aqui amaldiçoar toda palavra liberada contra essas famílias que estão, Senhor, no mundo espiritual. Que o inimigo não venha pegar essas palavras e usar contra essas famílias, meu Pai. Senhor, amarra essa palavra, eu amaldiçoo essas famílias. Senhor, eu repreendo também todo espírito de angústia, toda palavra de maldição, todo espírito de angústia, toda seta de Satanás, seja agora amarrada em nome do Senhor Jesus Cristo. E toda investida do inimigo, de todos os demônios que se levantar contra a minha vida, contra a minha família, contra a família dos meus irmãos que estão aqui, por causa dessa oração, por causa desse entendimento, eu já repreendo, amaldiçoo em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E o que os anjos que estão conosco já amarram essas palavras, já amarram esses demônios e lançam eles no abismo, e torne todas as palavras de maldição, Senhor, sem efeito, Pai. E agora eu profetizo bênção espiritual, bênção sobre a casa dos teus filhos, saúde física, saúde emocional, saúde financeira. Paz, Senhor, a tua paz que excede todo entendimento sobre a casa, sobre a vida e sobre cada família dos teus filhos, Senhor. Que os teus filhos alcancem a bênção, Senhor. A bênção física, a saúde do corpo, a saúde da alma e o fortalecimento do espírito, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, vai à frente do teu povo, Senhor, amarrando todas essas palavras, lançando no abismo e abençoando, Deus. Oh sim, Deus, abençoa as famílias. Senhor, também eu abençoo a minha casa. Eu abençoo a minha esposa, a Cristiane Maria Caetano Pereira. Quando você for orar, cita um nome completo, tá? Senhor, a família, também a minha filha Ana Beatriz Caetano Pereira, a minha mãe, Maria de Fátima Pereira, o Janderson João Pereira, a Tamires